Neste vídeo vamos então criar aqui o código que vai permitir ao jogo que sejam gravadas num ficheiro as opções do jogador, para que sempre que o jogo seja iniciado ele mantenha as opções escolhidas anteriormente. Muito bem, estamos então a chegar ao final da construção deste primeiro jogo, ou neste caso da lógica do jogo. Nós poderemos depois aqui começar a entrar no campo gráfico e alterar muitas coisas do aspecto geral do jogo. Mas, de qualquer das formas, vamos ter aqui então, neste vídeo, a adição de uma funcionalidade importante. Vamos permitir que o jogo grave num ficheiro as opções do setup. E sempre que o jogo é executado, ele vai verificar se existem opções e vai carregar essas opções por defeito, ok? Então o que nós vamos fazer aqui basicamente é o seguinte: vamos ter que criar aqui um ficheiro de texto. O ficheiro de texto vai gravar 3 ou 4 valores numéricos e sempre que o programa abre, vai carregar esses valores e vai associá-los às variáveis. O que nós vamos fazer então aqui é, vamos aqui aproveitar esta classe estática vars para criar aqui um método que, ou neste caso dois métodos. Um significa o gravar setup e o outro abrir o setup. Então vamos fazer aqui um public static void. Isto é um método que não vai retornar qualquer espécie de valor e vai fazer o seguinte: gravar setup. Ok? Aqui vão ser gravados no tal ficheiro, né? Vai ser gravado o valor do setup. E no outro método vai ser um public static void abrir setup. Ora, o que é que vai acontecer então quando nós executarmos o jogo? O jogo vai ter que verificar se existe ou não um ficheiro que contém os dados de um setup, ok? Então nós vamos fazer o seguinte: vamos aqui criar a pasta do jogo, neste caso a pasta do jogo, a pasta onde ele guarda o tal ficheiro do setup. E vamos criá-la num sítio muito específico, que é na pasta meus documentos. Porquê? Porque se nós não tivermos as permissões de administrador suficientes no nosso PC, o nosso software não vai gerar um erro quando nós tentarmos gravar um ficheiro dentro da pasta onde o jogo está instalado. Ok? Então nós não queremos correr esse risco. Vamos sim criar aqui condições para que exista uma pasta dentro da pasta meus documentos, com o nome do meu jogo ou com outro nome qualquer, e dentro dessa pasta vai ter que existir o tal ficheiro que guarda os dados do setup, ok? Então vamos fazer aqui um public static string path setup. O que é o path setup neste caso? É o nome que eu estou a dar à variável que vai guardar o caminho da pasta onde está o setup, ok? Ou neste caso, sim, a pasta do setup, exatamente. E que neste caso vai ser igual a nada por enquanto. Ora, quando o meu programa é executado, ele automaticamente vem parar aqui no frm main, certo? E no frm main, se repararem aqui no event load, não tem nada. Ora, o que eu vou querer aqui que o meu sistema faça é que ele verifique se existe ou não o tal ficheiro com os dados, não é? Ora, se ele existir, ele vai carregar esse ficheiro. Se caso ele não exista, ele vai gravar o ficheiro com os dados que atualmente estão definidos por defeito. E na próxima vez que ele for aberto, ele vai carregar os dados para lá. Então vamos aqui fazer essa implementação. Portanto, ele vai verificar se existe um ficheiro com os dados do setup. Ora, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é definir a pasta. Define a pasta de localização do ficheiro. O tal ficheirinho de texto que vai conter os dados do meu jogo. Então ele vai fazer o seguinte: eu vou primeiro aqui ter que adicionar um novo namespace. É using system.inout. É o namespace que permite gravar e abrir ficheiros a partir do nosso sistema. Então eu vou verificar primeiro se existe a pasta. Então vamos fazer o seguinte: if, ora bem, vamos aqui ver a forma mais simples. Ora, vamos aqui fazer o seguinte: vars.path setup é igual a, e agora vamos definir aqui a pasta que por defeito deverá conter o nome, o que deverá ser a pasta do jogo. Neste caso terá que ser
directory, e directory é uma classe que faz parte do namespace in-out, ponto. E agora vamos, não, ok, esqueçam, vamos aqui fazer o directory, vamos buscar aqui o get directories, ou então, vamos fazer aqui assim, environment.get folder path, e agora vamos colocar aqui o environment.special folder my documents. Eu já vou explicar o que é que eu estou a fazer. E agora vamos colocar aqui assim o nome do jogo. O nome do jogo vai ser Adivinha. Ok? Muito bem. Vamos aqui fechar deste lado assim e aqui assim. Ora bom, está aqui uma enorme confusão, certo? Então eu vou explicar. O que eu estou aqui a definir então é que aquela variável string do meu vars, não é? Ela é basicamente o quê? Ela é igual a um caminho especial que nós conseguimos obter através desta instrução, getFolder, isto é, vai buscar a pasta, ou neste caso o caminho da pasta, o folder path, e vai buscar o caminho da pasta. Que pasta? Uma pasta especial, que é uma special folder, que é a pasta dos meus documentos. Mas não é só essa pasta, é a pasta e ainda por cima uma subpasta que lá está dentro, que é o Adivinha. Ora, nós sabemos que esta pasta não existe quando o jogo é executado pela primeira vez. Então o que é que vai acontecer? Vamos primeiro verificar se a pasta existe. Verifique se a pasta existe. Neste caso a pasta do jogo, claro. If directory.exists e agora vars.path setup, então o que eu estou aqui basicamente a fazer é o seguinte: se a pasta não existe, então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a pasta. Então directory, create folder, ou create directory, neste caso, vars.path setup. Ok? Então tenho a minha pasta criada. Logo de seguida ele vai verificar se existe o ficheiro. Ficheiro do setup. Então ele vai fazer o seguinte: o ficheiro do setup vai ter aqui um outro nome, não é? E então, mas vamos usar aqui o path setup, não é? Então vamos fazer assim: if file.exists, e neste caso se ela não existe, por isso é que eu coloco aqui a exclamação, if file exists, e agora vamos definir qual é o ficheiro, não é? E neste caso vai ser vars.path setup mais, e vamos dar aqui o nome do ficheiro, e já vimos que path setup tem esta extensão toda aqui e mais aquela pasta ali, e vamos colocar aqui um nome do ficheiro, por exemplo, setup.txt, pode ser assim. E portanto, se o ficheiro não existe, o que é que ele vai fazer? Vai criar o ficheiro. Mas agora atenção aqui. Portanto, ele aqui vai criar a pasta do jogo, e aqui vai criar o ficheiro do setup. Só que aqui nós vamos aproveitar o código. Cria o ficheiro do setup. Vamos aproveitar o código porquê? Porque vamos ter aqui no vars dois métodos. Um que grava o setup e outro que abre o setup. Então este aqui vai gravar o setup. Neste caso, grava ou cria o ficheiro do setup. Isto porquê? Porque nós vamos agora aqui implementar então essa função, que é o stream write, ou melhor, antes de fazermos isso, vamos ter que adicionar aqui o namespace using system.inout. E agora vamos fazer aqui stream writer, stream writer, ficheiro, é igual a new stream writer, e vamos dizer qual é o caminho. Olha, qual é o caminho então? O caminho é o path setup mais setup.txt. Ok? E vamos dizer-lhe que nós não queremos que seja um append, isto é, quando for a gravar não é para acrescentar dados no ficheiro, é para substituir dados no ficheiro. Então para isso vamos colocar aqui false.
o que quer dizer que o ficheiro vai sempre ser recriado novamente. Se ele não existir, ele vai ser criado de raiz, e por isso mesmo este gravar setup tanto serve para criar o ficheiro como atualizar o ficheiro. E o encoding vai ser o default. Okay? Nós vamos gravar apenas valores numéricos. Agora vamos já fazer aqui um ficheiro .close e aqui no meio nós vamos colocar lá os valores. Neste caso, ficheiro .writeLine, e vamos escrever o quê? Nós temos aqui várias variáveis que nós queremos guardar e são aquelas que são do setup. O número mínimo, o número máximo e o número máximo de tentativas, não é? Então é isso que nós vamos lá guardar no ficheiro. Então aqui vamos pôr número PC mínimo, depois vamos colocar aqui mais 3, número PC máximo e número tentativas, número máximo de tentativas, ok? E desta feita temos então aqui o nosso ficheiro guardado. No próximo vídeo vamos continuar a desenvolver o código, desta vez para abertura do setup, e quando nós formos a executar o jogo vamos ver como é que ele vai reagir a estas implementações, e vamos também criar aqui no quadro do setup, quando clica em aceitar, ele vai atualizar o ficheiro com os dados.